Nesse mês, nós estamos vivendo aqui uma série que tem uma palavra-chave, apenas uma, não são duas, uma, que começa com M, mutualidade. Esse lado aqui acertou, esse lado aqui. Agora aqui. Só falta vocês errarem, né? É isso aí, a mutualidade. Eu começo essa noite já com uma pergunta, que é o tema da noite. Por que sentir-se tão só? Vou repetir a pergunta. Por que sentir-se tão só? Viva bem e com propósito pelo encorajamento mútuo. Eu vou ler aqui só a chamada, não dá para ler a matéria por questão de tempo, mas é do Instituto Ipsos, que é um instituto muito bacana. Brasil fica em primeiro lugar na Copa do Mundo? Não, né? Não dá, né? Nem com Ancelotti. Brasil fica em primeiro lugar entre 28 países em ranking dos que mais sentem solidão. Não, eu tive que ler várias vezes. Falei, não, brasileiro? Não, brasileiro não. Se falasse assim, o inglês, o finlandês ter solidão, tudo bem, mas não, o brasileiro não. A gente sai abraçando todo mundo. Não, não pode ser. Pois é, queridos. O Brasil é o que mais foi afetado pela pandemia. É incrível isso, é uma pesquisa muito bacana. E sobre essa pesquisa, a gente verifica que os brasileiros, eles se sentem sozinhos e com uma sensação de que não estão vivendo o propósito conforme gostariam. Nós somos um povo afetado, enquanto brasileiros, pela solidão. É óbvio que nós estamos numa igreja e a pergunta a seguir seria: será que essa sensação brasileira é diferente dentro da igreja? Será que a solidão não afeta os crentes ou o contrário? Será que a solidão também afeta os crentes e está presente dentro da igreja? O que vocês acham? Você já ouviu sermões e estudos bíblicos maravilhosos afirmando que Deus é um ser relacional? Já não ouviu? Eu sei que sim. Você ouviu também e aprendeu com professores e com pastores de que Deus se relaciona muito bem na divindade, entre a Trindade, é o exemplo de relacional para todos nós, e que Ele deseja a todo tempo se relacionar também com a criatura. Então Deus se relaciona bem enquanto Criador e Ele quer se relacionar com as criaturas. Aí eu pergunto, pare e pense, será que Deus tem feito a parte dele? Alguém aqui poderia citar um caso, uma situação em que Deus não está fazendo a parte dele? Ele decidiu-se ser uma pessoa de relação muito afetuosa. E realmente ele não está falhando. Mas a pergunta vira-se para nós agora. E nós? Nós temos feito a nossa? E sendo mais direto ainda, como está a sua vida relacional? Como andam os seus relacionamentos? E para que sejamos melhores nessa noite, vamos acompanhar aqui a ministração. Esse é o nosso combinado. Vá comigo para o livro de Hebreus, capítulo 10. O verso 19. Hebreus capítulo 10, verso 19, eu estou na NVT. Olha só, queridos, que texto bacana sobre mutualidade. É um texto que certamente não poderia faltar na série desse mês de junho. Escuto barulhinhos de folhas, isso é muito bom. Muito bem, estamos juntos? Livro Sagrado, Carta aos Hebreus, o capítulo 10
e o versículo 19. Nós leremos até o 25. Diz assim o texto: Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que levava ao lugar santíssimo. E, uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E 25. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Esse é o nosso texto. Você aprende constantemente conosco aqui, que toda vez que você vai ler uma carta da Bíblia, procure olhar o pano de fundo, a quem ela foi endereçada, qual é o grande problema que está sendo tratado, a solução que está sendo apresentada, e assim você cresce numa leitura que a gente chama aí de meditação. Aqui, na carta de Hebreus, está sendo entregue algumas coisas muito importantes. Veja comigo, quais são as principais entregas? Primeiro, está se entregando que Cristo é o maior de todos. Ele é maior que os profetas, que os anjos e até mesmo que Moisés. Por incrível que pareça, Jesus teve que ministrar isso. Eu sou maior que anjos. Eu sou maior que Moisés. Eu sou maior que os profetas. Hebreus nos entrega que Jesus, ele é um sumo sacerdote perfeito, superior inclusive a Arão. Arão foi o grande sacerdote do Antigo Testamento. Mas Hebreus está dizendo, Jesus é superior. Também nos diz que ele inaugura uma nova aliança, muito melhor que a antiga. Entrega também que o seu sacrifício, ele foi único, exclusivo, suficiente e eterno. Não precisa ter outro. Aliás, se não fosse assim, nós teríamos que estar com os animaizinhos aqui agora, imolando-os. Iria chamar o Eric para imolá-los aqui, Eric. Você tem cara de que mata bem um bichinho, hein? Exortação à perseverança e fé. Tanto que o capítulo 11, que é o próximo, ele é uma galeria ali dos heróis da fé. Fé é muito importante aqui em Hebreus. Mas o que nos importa para esse recorte dessa noite é a vida prática que esse livro traz. Ele encoraja a gente à santidade, ao amor, à confiança em Deus, sendo então que o tema central do livro é que Jesus é o melhor em tudo, melhor que tudo, portanto, permaneça nele. Não sai de Jesus de forma alguma, permaneça firme nele. Então, nesse pano de fundo, propõe-se aqui o seguinte, que nós poderíamos essa noite aprender e praticar esse encorajamento mútuo do verso 25 como o antídoto contra a solidão. Já que o grande problema é a solidão, as pesquisas estão dizendo que assim o é. Na igreja nós não temos base nenhuma para dizer que a solidão também não nos pega. Qual é o antídoto então? Não é? O antídoto é, sem sombra de dúvida, o encorajamento mútuo. E para reforçar isso no nosso coração, meus irmãos, a gente vai verificar aqui 3 ações bíblicas para atingir esse encorajamento. Porque nós queremos atingi-lo. Nós não queremos só saber que ele é importante, que ele é antídoto para tudo isso. Nós queremos atingi-lo e para isso a gente precisa passar por 3 ações bíblicas. As 2 primeiras é para preparar e a última é aquela que vem à prática para nós, tá bom? A terceira é o encorajamento em si. Vamos embarcar juntos então? 3 ações bíblicas para atingir o encorajamento. Eu quero sair aqui dessa noite com isso
e espero que saiamos todos, em nome de Jesus. Bom, a primeira ação bíblica para atingir o encorajamento é a própria ação de Deus, mas sem sombra de dúvidas. É o acesso concedido por Deus. Como foi dito de manhã aqui, é o green card. É o acesso concedido, versos 19 a 21. Essa é a primeira ação. Como sempre, tudo que é bom, a primeira parte é sempre de Deus. E é Ele que age primeiramente. Ele providencia o caminho até a sua presença por meio de Cristo Jesus. Não é de qualquer forma. Queridos, e como se deu esse acesso divino que a gente vê aqui nesses versos? Nessa ação divina de acesso, Jesus, diz o texto, ele abriu um novo e vivo caminho. Não é um caminho morto, não é um caminho estático, um caminho parado. Não, é um caminho novo e vivo. O texto está muito claro. Por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. E eu digo, isso sim é que é acesso de verdade. Ele escancarou o seu trono para a gente chegar até lá. A carta aos Hebreus revela que essa nova aliança chegou, aquela que tinha sido anunciada por todos os profetas e que nesse capítulo 10 em especial é citado bastante aqui Jeremias. Jeremias falou muito bem, olha só, por exemplo, o verso 16 e 17 que nós não lemos, mas olha a referência que diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Palavras do profeta Jeremias mostrando que o Senhor nos deu um acesso por meio de Jesus, um caminho novo e vivo. Você sabe que essa aliança tem como fundamento a abertura de um caminho até Deus, e você sabe como que isso foi feito. Ele teve então que descer do céu para cá, passar por toda a humilhação que a gente conhece bem, mas depois também subir de volta para lá com toda a glória dada a um homem. É incrível o que Jesus fez. Ele desceu como um raio e subiu como um raio e iluminou realmente esse caminho todo, tanto a descida quanto a volta. Esse acesso ele é bem simples porque, no nosso caso, a gente acessa apenas com fé. Um F, um E e um acento. Uma palavrinha bem curtinha. E também poderoso porque ele leva de verdade. Eu já falei aqui e vou repetir. Se eu pudesse um dia ajudar que a gente fosse até o último dia e visse a glória de Deus revelada, e voltássemos a viver a vida cotidiana de hoje, aqui, dessa semana, nós seríamos outras pessoas, irmãos. Ninguém conseguiria viver mais a vida normal que a gente vive hoje se esse flash fosse liberado a nós. De certa forma, ele o é liberado pela palavra. Nós é que enroscamos em querer ver tudo, mas nós temos que acreditar em tudo. E conseguimos por meio da fé. Nessa ação divina de acesso, Jesus é o sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Deus tem uma casa muito bem estruturada por todo o século dos séculos. E Jesus, ele é o sumo sacerdote. É ele que está prestando serviço a Deus o tempo todo. Ele é o representante perfeito, autorizado para intermediar a humanidade junto ao trono de Deus. Vocês se lembram de Esther? Esther é um livro muito interessante. No capítulo 4, verso 1, ela teria que entrar na presença do rei persa. E por que ela precisava fazer isso? Porque se ela não fizesse, todo o povo judeu iria ser eliminado. Não iria sobrar um para contar a história. E ela tem que entrar. Só que havia um problema. Para entrar na presença do rei, normalmente, do jeito que ela estava precisando entrar, rápido, sem muita cerimônia, fatalmente ela morreria. A não ser que o rei estendesse o cetro e dissesse: está liberada.
Queridos, é exatamente o que Jesus faz. Nós não temos a menor chance de acessar a Deus, mas Ele, de seu trono, aponta o cetro e diz: pode entrar, pode acessar a sala do trono do Rei. É assim que Jesus faz. E nessa ação divina de acesso, as portas estão abertas e resultam em liberdade, porque já não se sente mais as algemas. E também comunhão, porque pode-se agora estar e agir junto com Deus. Pergunte para os irmãos que acabaram de chegar aqui de Afuá se Deus agiu ou não agiu mediante eles. E veja que testemunho maravilhoso contarão. Então, o que é a chave para nós nessa primeira parte? É a chave que Deus abriu o caminho e que, então, agora ninguém precisa viver longe dele. Isso é muito chave para nós. Muito chave. Ninguém, absolutamente ninguém, precisa viver longe de Deus, porque o caminho está completamente aberto por meio de Cristo Jesus. Aleluias por isso. Se Deus fez tudo isso, então agora é a nossa vez. O próximo passo, ele é pessoal. Precisamos responder ao que foi oferecido. E entramos então na segunda ação bíblica para atingir o encorajamento. Lembre-se da primeira. A primeira ação bíblica foi a ação de Deus, o acesso concedido. E agora a segunda ação bíblica para atingir o encorajamento é a ação individual, é a aproximação pessoal, versos 22 e 23. Se você olhar os versos 22 e 23, você vai ver aí uma narrativa muito linda de aproximação individual. É a resposta de fé e confiança. Como que deve ser essa aproximação, segundo o texto? Bom, a aproximação pessoal deve ser com o coração sincero e com fé plena. Não está pedindo beleza, apesar de todos serem muito bonitos. Não está pedindo perfume. Não está pedindo estatura. Está pedindo apenas um coração sincero. Se tem uma coisa que faz Deus ouvi-lo, é você entrar na presença dele com sinceridade. Não precisa nem escolher muitas palavras, porque ele não está olhando o exterior, você sabe disso. Ele está olhando o interior. Quando você chega exatamente entregando o seu interior do jeito que se encontra a Deus, Deus verifica que isso é verdadeiro e sincero. E faz um atendimento triunfal, meus irmãos. Ele quer um relacionamento genuíno e não apenas formalidade. Você percebeu que essa igreja ela não tem grandes preocupações com formalidades. Desde o começo. A gente tão somente estabeleceu um lema, ele foi feito ali num sábado muito inspirativo, viva o sublime amor de Jesus. O que a gente quer é viver, nem tanto com tantas regras, com tantas questões difíceis. A gente quer o caminho fácil, porque Jesus nos deu o caminho fácil, como nós vimos. Não queremos formalidade, queremos apenas que todos possam chegar com coração sincero, sem ritual, mas com uma entrega verdadeira. Queridos, precisamos nos aproximar com o coração sincero. E também essa aproximação pessoal deve ser com a consciência da purificação recebida. Acredita em mim. Quem crê em Cristo foi limpo por completo diante de Deus. Se você acreditou, o pessoal do batismo está bem craque nisso, né? Acabaram de ver isso, fizeram a sua profissão de fé e disseram: eu creio que eu errei bastante até aqui, mas que eu me encontro limpo, porque eu tão somente criei. Não devemos mais viver como quem está sujo ou distante. É uma tristeza por esse nosso Brasil varonil. Você vai conversando e as pessoas se sentem completamente sujas. São crentes em Jesus, você conversando, e a pessoa se sente muito distante de Deus. Mas por quê? Aqui, eu confesso a vocês, meus irmãos, que eu tenho uma grande dificuldade com sistemas teológicos. Eu tenho uma dificuldade.
Eu ouço a palavra calvinismo, me arrepia inteiro. Eu ouço a palavra arminianismo e me arrepia do outro lado. Esses sistemas prontos são muito complicados e de afastamento. Por exemplo, eu tenho aqui a minha dificuldade com o Jacob, o Armínio, né? No sentido de que, biblicamente, eu quero me sentir sim purificado conforme esse texto. Eu quero me sentir liberto e sem as amarras ao longo do dia. Então eu rompo com esse sistema que não deixa que eu me sinta assim. Por quê? Porque muito melhor que as teologias, a teologia bíblica purinha, do jeito que a gente faz aqui, é muito melhor. Então, a aproximação pessoal deve também ser firmando-se na esperança, crendo na fidelidade de Deus. Não pode passar pela nossa cabeça qualquer possibilidade de Deus nos ser fiel. E é aí que está a nossa esperança. Ele cumpre o que prometeu. Não há qualquer evidência do contrário. Nunca houve. Quem confia nele jamais será decepcionado. Não haverá decepção aos crentes em Jesus. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, e não é o caso de ninguém aqui, tá bom? É só um caso que ocorre. Pastor, eu estou decepcionada com Deus. Uau! Decepcionada com Deus. Senta aqui. Mas o que levou a essa decepção? Me levou a essa decepção ele ter tomado a minha mãezinha, porque eu a amava muito. Minha irmã, meus sentimentos. Quantos anos tinha a sua irmã, a sua mãe? 64 anos, pastor. Olha, 60. De fato, nova. Tá bom. Irmã, precisamos encerrar essa conversa e orar. Com qual idade o Senhor poderia ter tomado a sua mãezinha e você não se decepcionar com ele? Ai, pastor, não queria pensar nisso, não. Eu só sei que eu estou muito decepcionada. Amém, minha irmã. Você percebe que nós criamos argumentos decepcionantes com Deus, mas Ele em si, da parte dele, nós não temos nenhum. Grande Deus que nunca decepciona. O homem decepciona, a mulher decepciona, mas Deus nunca. Precisamos aproximar firmes na esperança da fidelidade de Deus. Ele é fiel e sempre o foi e sempre o será. O que é chave para nós aqui nesse segundo ponto? Quem tem acesso se aproxima e quem confia se firma. Se você não está firmado, não é porque ele não deu acesso. Se você não está firmado, não é porque ele está distante. Talvez você não se aproximou ou talvez você não tenha confiado. Mas eu garanto, o acesso está livre, é só se aproximar com confiança e ele firmará os seus pés. Mas a caminhada cristã, queridos, não é um projeto individual. Você sabia disso? Apesar de muita gente criar a vida cristã como um projeto individual, ela nunca foi e nunca será. A caminhada cristã não é um projeto individual. Depois de se aproximar de Deus, adivinha o que vem agora? E chegamos na parte que eu mais estava desejando aqui na noite. Nós precisamos nos aproximar dos irmãos. E aí entramos na terceira ação bíblica para atingir o encorajamento. Você já viu as duas primeiras. A primeira ação bíblica é a ação do próprio Deus, dá acesso, e a segunda é uma ação individual de aproximação. E agora vem a terceira, para atingir o encorajamento, que é a ação não mais individual, mas agora a ação interdependente. E isso é muito chave no livro de Hebreus. A interdependência um do outro. Como nós precisamos. Lembra aquela musiquinha? O Manu sabe cantar bem. Eu preciso de você. Uau! E nós? Até quando? Sem cessar, né?
Dá até para dar uma dançadinha, não dá? Eu sei que dá. Que lindo, é isso, é isso. Às vezes, a música é muito mais teológica do que a nossa cachola aqui. A música fala muito melhor, né? Agora, nessa terceira parte, e é a que eu estava bastante interessado nessa noite, é a nossa responsabilidade uns com os outros durante a caminhada. Durante a caminhada. Como que deve ser esse andar comunitário? E aqui, queridos, me perdoe aqui pelo grego, mas é importante registrar que a palavrinha para encorajamento, ela é uma palavrinha que você lê assim, parakaleo, que o grego, na época, quando escreveu isso, ele entendia o seguinte: eu puxo alguém do meu lado, é assim que passava na mente da pessoa, eu puxo ele do lado e aí eu animo a pessoa. Então, quando essa palavra foi aqui inspirada, para esses irmãos primeiros, os nossos antepassados lá de 2000 anos, eles imaginavam o seguinte: eu puxo alguém do lado, é isso mesmo, é puxar. Eu puxo do lado e aí eu animo. Então eu não animo a pessoa, eu não encorajo, eu não admoesto, dependendo das versões, as 3 palavras são sinônimas. Eu não faço isso de longe, eu não faço isso sem força, sem vitalidade. Tem que, né? Igual o pessoal puxando o barco lá em Afuá, do rio, né? Com aquela força, né? Para tirar o barco do rio, porque não poderia ficá-lo no rio. Então é isso, é muito importante que encorajamento aqui, ela tem essa raiz de puxar a pessoa do lado e aí sim encorajar e animar. Você percebe que ela é presencial. E aí nós temos uma crise de geração. Porque tem pessoas que estão achando que encorajamento pode ser feito a todo e qualquer momento e de forma indiscriminada usando a tecnologia. Então eu posso fazer uma ligação, eu passo uma mensagem pelo WhatsApp, eu uso o Telegram, eu uso o Yahoo, eu uso o Google Suite e está tudo bem. Mas eu pergunto, e como que os irmãos encorajaram nos últimos 2 anos sem nenhuma dessas tecnologias? Se não, conforme a raiz da palavra propõe, que é chamando de lado, pegando no dito cujo e fazendo o encorajamento. Então, muita atenção. Devemos usar toda a tecnologia. Eu sou fanzaço. Usem mesmo. Mas lembrem-se, tem que ter um momento ali de olho no olho, de ouvido no ouvido, do toque, meus irmãos. Se a gente não estiver usando os 5 sentidos, vai estar faltando. As pessoas têm que se ver, têm que se cheirarem. Sabia que quando a gente está conversando, mesmo que você não esteja sentindo o cheiro, cheirando está. Aí você torce para ir lá fazer o encorajamento e a pessoa ter tomado banho, né? Eu sei que sim. O tato, os irmãos não têm ideia. Eu não vou trazer os estudos aqui porque não é o caso. Mas o toque, ele é completamente abençoador. Ainda que seja um simples toque de mão, aperto de mãos. Tem muita coisa envolvida nos 5 sentidos, irmãos. Quando a gente ouve de um irmão, nossa, bacana, olha, gostei. Essas interjeições, elas vão criando, propiciando algo muito bom ali no coração. Você está se relacionando de verdade, como propõe o texto bíblico. Então, como deve ser esse andar comunitário? Eu entendo que tem que começar com o que o Espírito inspirou. E ele inspirou estar junto presencial. Não abramos mão da tecnologia. Use todas. Eu as uso, todas. Mas a gente não pode abrir mão do presencial. Deve ser uma ação interdependente, estimulando ao amor e às boas obras. Então, a gente não se reúne só para falar do jogo do Corinthians, do Atlético, né? O PSG deve ter ganhado hoje do Atlético, muito provavelmente, né? Não. Esses assuntos abrem as conversas, e isso é muito bom. Mas precisa ter ali o alimento. Amar, sentir-se amado, agir,
amar ainda mais. Isso é muito importante. Deve ser uma ação interdependente, valorizando então a comunhão com os irmãos. Então, reunir-se, como diz o texto aqui, nunca foi opção. Nós nunca, na história cristã, tivemos a opção de não estar cultuando a Deus. Isso nunca existiu. Nem vai existir. O Senhor vai romper os céus, vai buscar a igreja. Eu espero estar no culto. E você? Não sei se vai ser assim. A gente pode estar, talvez, ali, dirigindo, né? Mas, como que pode, diz o autor, pessoas, elas param de se reunirem? É muito forte aqui. Aliás, o encorajamento, ele está nessa sentença, que quando alguém para de se reunir, vai lá e encoraja esse dito cujo, porque não pode, porque vai passar apertado. Queridos, como pastor, eu tenho as minhas estatísticas aqui. A pessoa não veio 3 cultos, nossa, vai ser duro de catar agora. Tem que ser 1 no máximo, e a gente já tem que buscar lá com o carro de polícia, de bombeiro, com o trator da Caterpillar. Tem que ir lá e arrancar o dito cujo da casa. Porque quando chega em 3 cultos, eu não sei o que acontece. Algum laço de passarinheiro. A pessoa ela se sente tão amarrada, tão distante, com tanta vergonha. Aí ela vem e parece que ela nunca viu os irmãos. São só 3 cultos, né? Ela se sente muito mal. É claro que tem estratégia espiritual aí. Porque o texto está propondo justamente esse é o antídoto. Não pode deixar de se reunir. E não só no culto, esse culto público, no dia a dia com os irmãos, obviamente. Então deve ser uma ação interdependente, encorajando mutuamente até a volta de Cristo. Todos precisam de ânimo para perseverar até o fim. Pode pegar o homem ou a mulher mais forte aqui da igreja. Aquele é forte. Aquele homem é forte, é brutal. Aquele é raiz. Precisa de ânimo, de encorajamento. Não, aquela mulher, aquela senhora, não tem o que fazer. Ela é firme demais da conta. Ela também passa os seus apuros. Todos precisamos de ânimo para perseverar até o fim. Acredite, queridos, ninguém vencerá essa jornada sozinho. Em nome do Senhor Jesus, se eu pudesse falar, Senhor, queima, eu não vou fazer isso, né? Mas que esse conceito de que a gente pode viver vida cristã em carreira solo tem que ser queimado mesmo, estragado e eliminado. É junto, e bem junto. Tá bom? Então a frase-chave para nós aqui, a fé ela é pessoal, mas a caminhada ela é coletiva. É óbvio que a fé é pessoal, mas a caminhada é coletiva. E esse é o caminho, vocês viram, acesso aberto por Deus, precisa da nossa aproximação pessoal dele, mas também a caminhada comunitária. E assim a gente vence a solidão e vive com um propósito incrível, meus irmãos. É ali na simplicidade da comunhão que a gente vê o grande valor da vida cristã. Jesus fez isso por 3 anos e meio, deu o exemplo. Por que seria diferente agora? Não seria. Então, eu apelo ao seu coração. Você não foi feito para viver só. Não foi. Não foi. O manual seu e meu, que é esse manual muito bonito aqui, ele diz, não fomos feitos para viver só. Deus abriu o caminho até ele. Nós não precisamos fazer mais nada. Ele abriu o caminho. Mas você agora tem que abrir o seu coração. Essa coisa dura aí, né? Coração duro. Tem que abrir o coração para o próprio Senhor e para os outros. E eu digo para você nessa noite, não adie isso. O grande mal da igreja é que a gente recebe a palavra de um pregador, seja ele quem for, e a gente não ouve porque a gente adia. A gente acha que pode tomar grandes deliberações ao futuro. Você se engana. Quem ouve tem que tomar a decisão hoje. Viva o que Deus preparou hoje, com a fé em Cristo e vida com os irmãos. Para a gente sair daqui com alguma coisa, a gente sai com
as seguintes considerações e chame isso de conselho pastoral, tá bom? Aproxime-se mais de Deus diariamente. Pegue o dia de hoje, o dia de ontem e anteontem. Como foi a sua aproximação com Deus? Registre isso. Amanhã, aproxime-se ainda mais. Não negligencie tempo com Ele. Verifique qual é o tempo que as pessoas não te atrapalham. Nem o cônjuge, nem o filho, nem a filha. Qual é esse tempo que você pode realmente ficar você e Deus? Aproxime-se mais de Deus diariamente. Também aproxime-se mais das pessoas da igreja. Procure e valorize os encontros e os relacionamentos. A gente tem que literalmente caçar os irmãos, no bom sentido da palavra. A gente tem que verificar e encontrei, vou puxar. E conforme eu vou passando aqui, eu vou vendo os irmãos, eu vejo que tem gente muito boa nisso, que poderia dar aula aqui para nós. Olha que tema importante, como caçar os irmãos, né? Tem gente muito boa aqui que a pessoa, essa sim, ela usa a parte eletrônica e agarra ali o irmão, data, hora, local, mas vai presencialmente, né? E aquele cafezinho gostoso, e o café é só pretexto, o que importa é realmente a presença do irmão. Então, eu queria dizer que, por exemplo, ontem, nos reunimos em 4 famílias aleatórias aqui. 4 famílias. Poderia ter tido uma quinta, hein? 4 famílias aleatórias. Das 4 famílias, cada uma tinha que levar um caldo. Portanto, era para ter quantos caldos? Só tinha 3. Ai, tô brincando, não tinha sido combinado isso não, né? Mas tinha ali 3 caldos. Os caldos estavam maravilhosos, irmãos. Mandioca, batata e o último lentilha. E não era para dar sorte não, hein? Muito bom. O caldo foi só pretexto, irmãos. O importante é a roda da comunhão, a conversa, o trato fino entre os irmãos. Você liga o carro para ir embora com aquela sensação de, poderia ficar mais tempo. É que tem que dormir, né? Já são 11h30, tem que ir embora dormir, né? Mas fala, puxa vida, que pedaço de céu. Como isso é importante, irmãos. Como isso é válido. Como isso tem que ser abundante nas nossas vidas. Porque a mutualidade, ela ocorre nesses encontros. Aqui e ali. No coletivo e lá nas casas também. Então, assuma o compromisso de encorajar alguém nessa semana. Presencialmente, uma palavra de encorajamento. Mande sim a mensagem, ligue, convide para o café, ore junto. Enfim, seja resposta na vida de alguém essa semana. Eu não preciso nem falar das regras, né? Homem se reúne com homem, mulher se... Não preciso falar, a gente conhece muito bem essa convenção social nossa, mas faça isso. Participe ativamente das reuniões e atividades da igreja. Não seja espectador jamais. Seja um participante ativo na mutualidade cristã. O que a gente adquire aqui, irmãos? Não viva mais na solidão. Não aceite isso. Não aceite. Viva no propósito que Deus preparou para você. Viva a mutualidade. Eu não gosto de deixar homework, lição para casa. Mas eu peço a abertura dos irmãos para deixar uma lição. Tudo bem? Levante a mão quem vai entender a lição e vai tentar fazer. Vamos lá. Uau! É isso mesmo. Você vai usar uma ferramenta muito importante, chamada linha de vida. Linha de vida é uma ferramenta muito importante. Eu usei ela recentemente no mestrado, escrevendo para ajudar pastores. Como que ela funciona? Você vai se lembrar, desde que você nasceu, o dia que nasceu, você não vai conseguir, obviamente, né? Mas você entendeu. Desde que você era criança... o Murilo, eu lembro do dia, hein, Murilo? Desde que você era criança, e você vai começar a registrar numa coluna a época,
Na outra coluna, a crise que você enfrentou. E na última, você vai registrar que você superou aquilo. Tudo bem? Então são crises que nós tivemos desde que nascemos. Você vai procurar se lembrar desde de criança, depois daquela fase que você estava mais autônomo, sabe? Alguns chamam de rebelde, né? A adolescência, a juventude. Ali também você teve grandes crises e superou elas. Eu, por exemplo, superei acidentes, superei as drogas ali. Foi ali que eu superei. Depois você se casou, não é isso? Quem não se casou ainda casará, tá bom? E aí você superou já com uma outra pessoa, com o cônjuge. Você registra isso também. Os momentos que você superou. Ao final, o que você vai fazer? Você vai colocar isso diante de Deus em oração e vai verificar que esse inventário de superação é justamente o combustível que você precisa para poder encorajar outras pessoas nessas crises todas que o próprio Senhor permitiu, ajudou você a superar e que hoje é a sua ferramenta para poder ajudar a outros. Né, Léo? Falamos isso no discipulado. Usamos essa ferramenta durante o discipulado dessa semana. Entenderam a ferramenta? Vou repetir agora de forma bem breve. Numa coluna, você coloca os períodos da vida. Na outra, as crises que você passou durante aqueles períodos, que foram muitos, e o registro ali de que você superou. Eu tive uma enfermidade tal, foi muito sério, aquela tuberculose. Eu tinha meus 10 anos. O Senhor deu a vitória. E você registra isso ali. Primeiro que vai servir para você honrar Deus. Você vai cair de joelhos, irmãos, a hora que você verificar tudo que Deus já fez na sua vida. Você não vai resistir. A hora que você terminar de escrever isso, você vai estar em prantos de louvor ao Senhor. Mas você vai guardar. E aquilo ali vai servir para você ficar buscando os irmãos que estão sofrendo com tudo aquilo que você já superou, para que você então os ajude nessas superações. Aleluia por isso, que assim seja. Que Deus abençoe grandemente e bem-vindo aí à mutualidade, ao encorajamento mútuo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por ver a prática aqui no livro aos Hebreus. Esse livro diz que Jesus é o maior entre todos. E que por ser o maior e melhor entre todos, não se isolou, mas ao contrário, abriu o caminho totalmente acessível. E ao estar acessível, faz o convite para que estejamos na presença dele. É a ação individual que cada pessoa precisa dar. Se há alguém hoje aqui, Senhor, que ainda não se rendeu ao Senhor, que ainda não fez essa aproximação individual, que possa fazê-lo agora se entregar aos pés de Jesus. Dê salvação a esta pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. E para todos nós que já sabemos que o vivo e maravilhoso caminho foi aberto, que fomos até Jesus e temos a comunhão com Ele diária, mas não temos tido a terceira parte, que é a ação interdependente. Que o Senhor quebre as barreiras hoje, Senhor. Esse mês foi separado para isso, Senhor. Nós colocamos no altar do Senhor para que o Teu Espírito coloque em nós essa necessidade, esse desejo de não viver mais tão só, mas o contrário disso, viver na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos. Que o Senhor faça essa obra grande, ó Pai, e nós seremos eternamente gratos ao Senhor. Cuida de mim e cuida dos meus irmãos. Pai, eu aproveito esse momento de oração, eu não poderia perder a oportunidade para orar pelo irmão Fernando, Senhor, que pode estar nos seus últimos suspiros. Nós não sabemos. Nós, nesse momento, humildemente, entregamos ele nas Tuas mãos, para o Senhor dar a vida, se o Senhor quiser, aqui na terra ainda, ou se o Senhor quiser conduzi-lo à glória, o Senhor sabe de todas as coisas.
Muito obrigado, Senhor, por poder orar por esse irmão. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana, queridos.